Lucas 18, 9 até o 14 é o nosso texto, parábola do fariseu e do publicano, daquelas histórias clássicas que Jesus contou, duas pessoas, dois antagonistas, por assim dizer, duas formas diferentes de ver o mundo, de viver, um problema e cada um dos dois tentando solucionar o problema à sua maneira. É uma estrutura muito lógica, então eu nem vou inventar aqui na minha pregação, eu vou seguir a narrativa. O problema, a abordagem de um e a abordagem do outro. Começamos então primeiro com o problema. O problema é o porquê Jesus contou a parábola. Sempre tem isso. As parábolas de Jesus sempre foram contadas com um gatilho. Tá? Alguém colocou uma crise, uma questão diante dele. O problema é a motivação e o problema é o pano de fundo da parábola. E nessa parábola o problema está bem evidente. Versículo 9, que diz assim: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se acharem justos e assim desprezavam os outros. Versículo 9. O problema é, tem pessoas que confiam em si mesmo porque se consideram justas. Justas são pessoas preocupadas com a sua justiça. A tradução mais simples diz pessoas que se consideravam boas, melhores. E talvez a gente se conecte com esse problema imediatamente, talvez nem tanto. É a justiça própria, gente, que está em todos os livros de teologia. E eu não sei também se vocês já pensaram sobre isso, ser justo, ter essa justiça, estar justificado, ter uma justificativa diante de Deus e dos outros. É o grande problema que a Bíblia aponta. Tem a ver com estar aprovado, aceito, com passar no teste, passar no escrutínio. Me permitam traduzir um pouquinho isso em imagens, para que fique mais claro para a gente do que a parábola está falando. Tua filha é aprovada numa universidade, daquelas bem boas, daquelas bem importantes, daquelas que, além dos testes de vestibular, fazem todo um escrutínio na vida da pessoa, no passado, nos antecedentes, nas múltiplas capacidades, não só a parte cognitiva, mas a parte esportiva, a parte intelectual, a parte emocional. E a tua filha passou por todos os testes, não só o vestibular, todos os escrutínios, de uma comissão ultra exigente. E ela foi admitida, bolsa total. E chega a carta pelo correio na tua casa. E você recebe aquilo e recebe a notícia. Como é que você reage? Você dá um abraço nela e diz, que legal. Isso vai te ajudar a conquistar um emprego bom depois? Claro que não. Você chora, né, Amanda? Você dá pulos de alegria, você abre a janela. Você nunca fez isso. Mas você abre a janela do seu apartamento e você dá um berro para a tua rua ouvir. É ou não é? Tua filha passou todos os escrutínios. Você não consegue conter a emoção. Há uma profunda emoção, satisfação. Você jamais vai esquecer daquele dia, daquela notícia. Outra cena. Imagine um encontro romântico. Começo de conversa entre você e a pessoa que você está gostando, que você gostaria que fosse o seu par. E você está com medo de contar para ela das tuas fraquezas. Você se apresenta para ela como alguém que não tem defeito nenhum. Melhor roupa, melhor perfume. Você segura o monstro que mora dentro de você, você ata ele numa jaula para ele não aparecer, porque você está com medo dessa pessoa conhecer isso. E ali no ato te desprezar. Você morre de medo que ela se dê conta das tuas inseguranças. Que por trás da roupa bonita você é uma pessoa cheia de ansiedades. E você não dorme direito. Você morre de medo que ela saiba dos teus erros já cometidos. De repente ela olha para você e diz assim, eu tenho uma confissão para te fazer. Você pensa que é casada, será que...
fala. E ela te diz: eu sei que você está inseguro. Eu sei que você se sente inferior. Eu sei que você se sente menos que os outros. E eu sei que você tem medo disso, medo daquilo, e que você toma remédio para isso e toma remédio para aquilo. Eu sei de tudo sobre você. E eu te amo mesmo assim. Eu já considerei todo o pacote. E eu decidi te amar. Eu considero você a pessoa mais maravilhosa que Deus colocou neste planeta. E eu daria tudo por um beijo seu e pela oportunidade de ter a minha vida junto com você. Casar com você, cuidar de você. E te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Como é que você reage? Você se sente envaidecido? Você se sente alguém sortudo? Não. É mais fundo que isso. Você pede licença, sai da mesa e vai ao banheiro chorar. Ou abrir a porta de uma janela para gritar ao mundo que o que foi dito para você, ter passado naquele escrutínio todo, a pessoa te conhecer por dentro e estar do teu lado, gente, isso é a coisa mais maravilhosa, a notícia mais maravilhosa que alguém poderia receber na vida. Você não se contém de emoção. Pastor, onde é que isso quer chegar? Esse é o problema da parábola. É o problema da justiça, de se justificar. E é mais profundo ainda que ser aprovado numa universidade ou ter uma namorada. Ou ter a aprovação dos pais. É mais profundo que a vaidade, é mais profundo que os hormônios. É alguma coisa lá muito profunda na alma da gente. E isso também não é só com a gente. Na parábola, a gente vê Jesus falando a partir de uma cultura antiga, da preocupação que se tinha, da obsessão que se tinha por justiça, por perfeição. E talvez isso não nos toca tanto, essas palavras, porque a gente, ocidentais modernos, a gente levou essa questão para o campo da psicologia. Usamos o termo autoestima para trabalhar essa questão. Mas é a mesma coisa. É a fome, é o desespero, é a preocupação por passar no teste, o escrutínio e ser aprovado, e ser escolhido, e ser amado. A gente vê isso em todos os tempos e em todas as culturas. Eu gosto do seriado dos Vikings, e a gente vê isso o tempo todo lá. Por que os Vikings lutam tanto e fazem guerras e saem, está tudo perfeito na casa deles, família deles, tem comida, tem tudo, e eles pegam e constroem um barco e saem. Fica aí, cara. Fica com a tua família. Não. Pegar e sair. Conquistar mais e mais. Por quê? Eles mesmos dizem: temos fome de glória. Temos um apetite insaciável. E vamos para a guerra e vamos conquistar riquezas e terras, vamos extrapolar os nossos limites físicos, porque queremos deixar o nosso nome gravado nas histórias que serão contadas pelo nosso povo. Não interessa se eu morro ou não morro, eu quero que o meu nome seja contado daqui a 200 anos pelo nosso povo. Fome por ser aprovado, escolhido, aplaudido, colocado num pedestal. A gente acha assim, puxa, coisa meio sem sentido eles fazer tanta guerra, né, derramar tanto sangue para isso. Talvez eles também olhariam para nós, se eles tivessem a condição, e olhassem para a gente, diriam assim: eu também acho sem sentido que vocês gastam tanto dinheiro em remédio, em cirurgia plástica, em academia, em terapia. Para mim também é sem sentido vocês buscarem investirem tanto de vocês numa sensação em se sentir bem consigo mesmo. No fundo é a mesma coisa, a fome de estar resolvido e aceito e passar no teste. Vemos no mundo asiático a mesma coisa acontecer. Nosso problema aparece lá também. Uma vez um amigo meu brasileiro que trabalhou lá, morou lá, descendente de japoneses, me contou que se um japonês perde o emprego, o que ele faz?
ele não conta. Ele volta para casa como se nada tivesse acontecido. E no dia seguinte, ele volta para a rua para procurar outro emprego, ou vai para um bar com outros japoneses desempregados e envergonhados, mas ele não conta em casa. Ele não conta para a esposa, ele não conta para os filhos. Há uma vergonha profunda para o asiático não estar empregado. Eventualmente o cara nem volta mais para casa se ele tiver que enfrentar a família desempregado. Eventualmente ele até pode virar um serial killer, se ele sentir que todo mundo, o tempo todo, o abandona e declara que ele é mau, que ele é perverso, que ele não passa nos testes morais e sociais. Gente, cada cultura, cada geração expressa isso de um jeito. A fome por uma coisa muito profunda, aprovação, aceitação. Fome por ouvir o veredito. Você é 10. Aqui na igreja nós somos iguais. Nós somos iguais. Eu sou assim também. Nós estamos desesperadamente necessitados que alguém de fora venha a nós, olhe no nosso olho e diga: você é amado. Você é aprovado, você é bem-vindo, você é bom, você é o cara. Todos nós temos esta fome de glória que os vikings tinham, fome de um nome. E nós não conseguimos nos livrar disso. Se você me diz: pastor, eu não me importo com a opinião dos outros, ou você está mentindo para você mesmo, não para mim, ou você está flertando com o mal. O filme Coringa nos mostrou isso. Apenas quem está a caminho da loucura, do cinismo e da maldade não se importa mais com a opinião e com a aprovação dos outros. Alguém precisa chegar em nós todos os dias, colocar a mão no nosso ombro e dizer: você é legal, eu amo você. E parece que a gente nunca ouve o suficiente. Nunca conseguimos saciar isso. E a pergunta que talvez você esteja fazendo é: pastor, mas se é assim mesmo, de onde vem isso? Esse problema universal que existe desde sempre na humanidade se manifesta diferente em cada cultura. Aí eu vou precisar convidar vocês para abrir a boa e velha Bíblia que nós temos nas mãos, que nós temos em casa, e voltar a Gênesis 1, 2 e 3, que diz que no começo de tudo, nós estávamos completamente certos da aprovação de Deus e do próximo. Vivíamos literalmente nus e sem máscaras, sem nenhuma necessidade de controlar ou manipular o que os outros pensam de nós. Não tínhamos necessidade nenhuma de nos esconder, de fingir. E quando nós estávamos 100% seguros da aprovação, vivíamos livres e saciados, até estragarmos tudo e perdermos a aprovação de Deus, quando nós decidimos ser os donos do nosso destino. Ali, no primeiro pecado, nos alienamos e começamos a desenvolver esta fome que nunca se satisfaz. É o problema da justiça, gente. O problema de querer ser aprovado, justificado, de passar o teste. E é um problema que todos temos. E é o problema que Jesus aborda na parábola. E Jesus usa dois personagens para ilustrar que há duas soluções para esse problema. Duas, só duas, no fundo. E uma não funciona. A solução do fariseu, do homem religioso. Dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Como é que é? Podem ler comigo? Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho.
vamos olhar as marcas dessa estratégia. Primeira marca, é uma abordagem, gente, uma solução exterior, focada no que os outros podem ver. A compreensão de vício e virtude é completamente exterior, algo fora, completamente focada em comportamento e violação de comportamento, em quebra de regras. Não olha para dentro, não olha para a essência, não olha para caráter. Apenas comportamento exterior. O pecado é somente ações individuais. Vejam o que ele diz. Eu não roubo. Eu não engano. Eu dou dinheiro para os pobres. Eu jejuo. Eu oro. Eu vou para a igreja. Perceba que ele não diz, por exemplo, ó Deus, eu te agradeço, porque eu estou aprendendo a ser mais paciente. Porque eu estou aprendendo a ser mais gentil. Ó Deus, eu te agradeço que eu estou conseguindo controlar um pouquinho, trabalhar em mim os frutos da alegria, os frutos da moderação, os frutos da paz, mesmo quando tudo vai mal na minha vida. Ele não fala disso. É absolutamente o seu currículo focado no exterior. Ele tem uma lista de pecados, e ele lê essa lista, superficialmente, claro, e ele vai checando. Ah, isso não, isso eu estou bem. É uma abordagem separatista. Separatista. Onde a gente vê isso, gente? Vê numa palavrinha do texto, quando diz assim, sozinho. O fariseu se levantou e orou sozinho. Isso aqui é deliberado, gente, não se enganem. Isso aqui é se levantar, Júnior, e ficar longe do Juarez, ficar longe do Antônio. Isso aqui é se levantar e ir para um lugar isolado. Ele sai de perto dos demais. Ele sai de perto da multidão. Provavelmente se aproximou do altar, que é um lugar mais simbólico. Provavelmente foi para perto das luzes, Juarez, para ser visto, dos holofotes. Viu que a câmera estava filmando ali e foi lá. Ali é o ângulo melhor para eu ser visto. Esse é o gesto do eu não sou como os outros. E está em completa sintonia com o que ele fala. É a visualização das suas palavras. A abordagem separatista deriva desse negócio da exterioridade. Se a gente pensa no pecado como um ato individual meramente externo, no comportamento, é bem natural, não algo que está dentro, é bem natural, é bem lógico que a gente começa a ver o pecado nos outros. E aí a gente quer ficar longe desse pecado dos outros. Queremos evitar o pecado nos separando de quem peca. Só que chegamos ao ponto de longe demais. E aí começamos a nos separar de quem não é como a gente, de quem não usa a mesma roupa que a gente, de quem não compartilha os nossos valores que a gente. Não vou ler o livro dessas pessoas, não vou ouvir a música que eles ouvem, não vou frequentar os mesmos lugares. Assumimos uma postura na vida separatista. E a terceira marca dessa abordagem é que ela é arrogante. A exteriorização leva ao separatismo, e o separatismo não avalia simplesmente assim, sou diferente dele. O separatista vai mais longe e diz, sou melhor do que ele. O fariseu se levanta, versículo 9, olha para cima e aí olha para os outros de cima para baixo. Ele diz, eu não sou como essa gente. Por que não? Porque eu sou melhor. Porque eu sou melhor, porque eu não roubo. Porque eu vou na igreja 2 vezes por semana. Isso me faz melhor. Eu sigo algumas regras. E ele se coloca melhor, não porque ele faz o que a Bíblia diz para fazer. Quando ele fala de roubar e de ofertar, ok, isso a Bíblia diz para fazer. Não roubar e ofertar. A lei requer isso. Mas quando ele fala de jejuar, o que ele está fazendo? Ele está colocando uma prática saudável, positiva, mas não normativa na Bíblia. Não há
mandamento nenhum, de Gênesis ao Apocalipse, nos ordenando jejuar. Diz para a gente, podemos fazer, é cultural, é religioso, mas não há ordem e nenhum mandamento para jejuar. E ele faz aquilo, e porque ele faz aquilo, ele alavanca uma prática saudável, uma prática positiva para ele. Mas ele alavanca aquilo ali como uma regra para os outros. E às vezes a gente entra nessa onda, gente. Porque a gente descobre, de repente, que cantar determinado hino é bom. Nos conecta com Deus. E aí a gente quer obrigar o outro a cantar o mesmo hino. A gente descobre que uma liturgia da igreja é boa. Mas a gente quer forçar que todo mundo goste da mesma liturgia. A gente descobre um livro interessante. Um livro. A gente lê e o livro faz bem para nós. Só que a gente quer enfiar esse livro goela abaixo do outro também. Eu pego uma prática que é boa, que é saudável, mas não é normativa. E eu transformo ela em lei, porque aquela prática me faz julgar os outros, achar que uma coisa é mais importante, uma vestimenta, uma comida, alguma coisa mais importante que o outro. Gente, o ponto aqui é o seguinte: isso não é só errado, isso não funciona. Sabe como é que a gente sabe disso, Márcia? A gente sabe que não funciona na vida desse cara e não vai funcionar na nossa vida se a gente seguir esse caminho. Olha para a fala dele. Psicólogos, me ajudem. Olhem, examinem o que esse cara está falando. Ele anda de um lado para o outro nessa igreja, dizendo o quê? Eu sou bom, olha para mim, eu sou importante, eu faço, eu dou, eu oferto, eu resolvo, eu faço e aconteço, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O que isso significa? Ele continua com fome. A obsessão, a doença de chamar a atenção o tempo todo e ser aprovado. A gente sabe que se a gente fizer isso e andar por aí dizendo eu faço, e eu sou o cara, e eu sou bom, o que isso significa? Os psicólogos nos dizem, é porque não somos. Se você sair da igreja porque eu sou, porque eu faço, porque isso, porque aquilo, é um sintoma de que você não faz, de que você não está em paz. E os nossos amigos percebem isso. Ninguém atura ficar muito tempo do lado de alguém que o tempo todo está com essa necessidade compulsiva de se auto-vangloriar e auto-afirmar. Se a abordagem do cara funcionasse, ele não precisava ficar como um tagarela, eu sou, repetindo o seu currículo o tempo todo. Se realmente funcionasse, ele não se sentiria tão carente que tem que externalizar a sua fome e a sua insegurança. Ele não seria tão infeliz. Ele não teria necessidade de falar para o mundo as coisas que estão acontecendo dentro dele ou na relação dele com Deus, de lembrar as pessoas disso. Ele não ficaria tão chateado se ele ouvisse uma crítica. Esse cara, ele não é um cara ruim, a priori. Talvez era uma pessoa bem decente, gente. Bem legal, esse fariseu. Mas ele estava alimentando essa fome de si mesmo, buscando em si mesmo, buscando na opinião dos demais, a validação para alguma coisa que ele estava fazendo. Olhem a oração dele. Ele fala de Deus no começo e depois nunca mais fala de Deus. É um monólogo. Ele começa a oração, te agradeço, Senhor. Mas depois ele nunca mais se lembra de Deus. É eu faço, eu fiz, eu deixei de fazer, eu vou fazer. Olha a adoração ao ego desse sujeito, dos seus feitos. Gente, isso não funciona. Isso vai nos comer vivos e vai nos tirar todos os nossos amigos, porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém que o tempo todo precisa buscar essa afirmação no outro. E aí nós vamos para a abordagem do publicano, do cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram agentes de Roma, eram coletores, colaboradores do império e a priori eram pessoas ruins. Eram pessoas do povo judeu que tinham sido, de certa forma, compradas pelo Império Romano e eram consideradas por todos como traidores. Eram
as pessoas mais mal vistas pela sociedade de então. Esse é o cara que Jesus coloca na parábola para dar uma resposta para a gente. E ele parece que sabe disso, porque ele vai para a igreja e diz que ele ficou à distância. Ele não quer a câmera. Ele não quer aparecer. Não quer. Quer ficar meio escondido. Diz que ele nem se atrevia a olhar para o céu. Ele batia no peito, talvez até como se autoflagelando. E ele dizia: Deus, tenha pena de mim. Sou pecador. É assim que se resolve o problema da justiça. A fome de aprovação. E nessa frase dele tem duas marcas que eu destaco para vocês. A primeira é que a solução do publicano tem a ver com arrependimento, e um arrependimento novo, um arrependimento diferente, um arrependimento verdadeiro. Explico para vocês. No texto em português, Daniel leu para nós, diz assim: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Mas no original, ele disse mais que isso. No original é: ó Deus, tem pena de mim, o pecador. Tem um artigo definido no original grego. O que isso significa? O pecador, não um, o. Significa que esse cara não está se comparando. Se a gente pensa em pecado só como uma coisa exterior, né, comparativamente, como o fariseu fazia, não sou como ele, sempre há alguém que cometeu mais pecados que você. Sabe? Eu erro, mas fulano, mais Beltrano, mais entendeu? Se eu penso em pecado em comparação com alguém, eu sempre vou ter a tentação de me agarrar em alguma coisa que eu tenho que a outra pessoa não tem. Eu sempre vou achar que o pecado não é tão sério assim. Você sempre é um pecador, mas nunca o pecador. Você é um. Não, eu nem fui o principal. Esse cara da parábola não pensa em comparação. Ele pensa em termos absolutos. Ele não está confessando que nem o Paulo, eu sou o pior dos pecadores, poderia ter feito, é algo bonito de se fazer. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo o que eu sei é que eu estou perdido e o pecado dos outros não me importa. Eles que se resolvam com Deus. Eu já tenho suficiente problema para lidar com o meu pecado. Deixa os outros para lá, não quero saber dos outros. Eu sou o pecador aqui, nesse lugar. O publicano está pensando no pecado da maneira que você e eu deveríamos pensar em pecado. Se você quer resolver esse problema da justiça, não olhe apenas para o que você faz de errado. Não olhe apenas para alguma ação individual específica. Não estou dizendo que, tipo assim, roubar faz bem, ou cometer adultério faz bem, porque não faz. Mas não podemos começar por aí. Não basta se arrepender de um pecado ou dos pecados. É preciso se arrepender do pecado por baixo de todos os pecados. Senhor, houve períodos na minha vida que eu vivi muito mal. Fiz coisas que eu não deveria ter feito. E há períodos na minha vida que eu acho que as coisas até estão melhores. Fiz coisas certas, consegui andar bastante bem com o Senhor. Só que eu estou vendo agora, Senhor, que a razão pelas quais eu fiz coisas boas, fiz coisas certas, talvez foi a mesma razão pela qual eu fiz as coisas erradas. Eu fiz as coisas ruins. Eu sempre, na verdade, quis ser o meu próprio Salvador. Eu sempre quis colocar o Senhor, Deus, em débito comigo. Eu não aguento a situação de eu estar em dívida com o Senhor. E aí eu sempre quis olhar as pessoas de cima para baixo. Eu sempre fiz isso de pecado de fora para dentro. Às vezes mais na igreja, às vezes mais fora da igreja. Mas não funcionou, Senhor. Eu sigo faminto por aprovação. Eu ainda sigo carente de segurança. Então, Senhor, eu me arrependo não apenas dos meus pecados hoje, mas do pecado por baixo dos meus pecados.
Eu me arrependo, Senhor, não apenas do pecado por baixo dos meus pecados. Eu me arrependo do pecado por baixo das minhas boas ações. De quando eu fiz coisas para aparentar, para saciar a minha fome de que alguém me aplaudisse. Arrependo-me, Senhor, da motivação que me orientou em toda a minha vida. Não depender da tua graça. Mas hoje eu me entrego, corpo e alma. Tenho nada. Sou o pecador. Segundo lugar na história, é uma solução que sacia a fome de aprovação. E eu volto ao versículo que tem outro detalhe interessante. A frase do publicano, Deus tenha piedade de mim, o pecador. Essa expressão agora, tenha pena, no português fica muito superficial, né? A gente tem pena de uma barata, a gente tem pena de uma moça. Barata não, alguém vai dizer, né? A gente tem pena. No grego, isso é muito forte. Geralmente, se a gente vai falar de pena, misericórdia, que é um pouco até mais forte, em grego tem uma palavra muito especial para ela, que é eleos. No próprio capítulo 18, mais adiante, tem um cego que vai pedir misericórdia. Vai dizer para Jesus ter pena dele, ele vai dizer eleos, pena, misericórdia. Mas o publicano não usou eleos. Podia ter usado e não usou. O cobrador de impostos usou a palavra ilastete, que significa literalmente expia, paga, expia o meu pecado. Ilastete. Vem da palavra ilasterion. E onde é que aparece a tal ilasterion? No templo, havia um lugar bem escondido chamado Santo dos Santos. Ninguém podia entrar ali. Só um representante do povo entrava uma vez ao ano, o sumo sacerdote. E ele entrava lá porque lá era o lugar que Deus habitava, Deus falava ali, Deus resolvia as coisas ali. E uma vez por ano, o povo tinha um encontro com esse Deus, para resolver os pecados, o problema dos erros. E o sumo sacerdote se apresentava ali. E a única forma que fazia o sumo sacerdote chegar naquele lugar, onde tinha uma arca, e nessa arca, dentro dela, tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o teste, é o escrutínio. Vamos ver se você passa aqui. Ama o Senhor teu Deus, teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver se você passa. Honrar pai, vamos ver se você passa aqui nesse teste. Certo? E o sacerdote entrava ali, levando os pecados do povo, pedindo para Deus resolver eles. Vamos ver se vão passar no teste. E a única forma que isso era possível de acontecer é porque na tampa da Arca da Aliança tinha um espaço, uma placa. Era onde o sacerdote derramava o sangue de um cordeiro. E havia uma inscrição ali que dizia propiciatório. Em grego, ilasterium. O lugar onde o pecado é pago, onde a conta é paga. O povo, por milhares de anos, só tinha o seu pecado perdoado, porque um representante entrava ali, derramava o sangue de um cordeiro em cima desse propiciatório que é o pagamento da conta. Em Hebreus 2,17, diz que Jesus foi o pagamento. Jesus foi o cordeiro que definitivamente, com o seu sangue, pagou os pecados de toda a humanidade, fez o ilasterium, a propiciação, a expiação, que é o pagamento da conta. O publicano não está dizendo, gente, Deus, me deixa aí, abaixa teus padrões, fica mais bonzinho, deixa eu passar com os meus erros. Deus, vamos resolver o nosso problema? Ignore meus pecados. Não é possível. O publicano diz, ó Deus, alguém pode pagar a minha dívida? O Senhor poderia pagar ela para mim? Porque quando eu examino
a minha vida à luz dos 10 mandamentos, eu não vou conseguir pagar. O Senhor poderia expiar ilastete. O Senhor poderia pagar o meu pecado? Ele está na esperança disso. Eu preciso de alguém que resolva meu problema e pague a minha conta. Nós não estamos na esperança. Nós sabemos que Jesus Cristo fez. Ele se tornou pecado, ele foi o nosso representante diante de Deus, e morrendo na cruz, resolveu a nossa necessidade de aprovação, passou no teste em nosso lugar. E nós nos abraçamos a Jesus, aceitamos o que Jesus fez em nosso lugar, e é assim que nós somos aceitos, totalmente aprovados. Não precisamos esperar o fim da nossa vida e perguntar, será que eu vivi uma vida suficientemente boa, comparativamente com os outros boa, para ver se Deus vai me aprovar? Não. Nós ouvimos de Deus hoje. Melhor, nós ouvimos de Deus o nosso pior momento. Porque hoje está todo mundo aqui arrumadinho, vieram na igreja, se despedir do seu pastor, a vida está praticamente em dia. Não só hoje. Deus diz para você, ilasterium. No teu pior dia, no teu pior momento, naquele que você esconde, naquele que você tem medo que o namorado na mesa do bar descubra, naquele que você sabe que se descobrirem, a faculdade não aprova, nem você nem seus filhos, porque há uma mancha na tua vida, na tua história. Nesse dia difícil, nesse dia escuro, nesse buraco onde ninguém vai com você, ninguém aguenta ir com você, nesse buraco, Deus vai lá, e Jesus entra com uma luz, te dá a mão e diz, vem, eu te aceito, eu vi o que você fez, eu sei da tua vida, não precisa fingir, porque eu conheço tudo, não a aparência, eu conheço tudo, eu vi isso, e ainda assim te amo, e ainda assim te amei. Ilasterium para você. Não num dia que está tudo bem, não no domingo de manhã. No teu pior dia, Deus diz, eu te aceito. Você passa no teste. Não porque você passou, ninguém passou. Jesus passou nesse teste por nós. E Ele dá a mão para a gente e diz assim, vem comigo. Está comigo, está com Deus. Está comigo, está aprovado, está aceito. E isso é não de fora para dentro, isso mexe com a gente lá dentro da gente, vocês me entendem? Eu estou plantando uma semente para ir na tua alma, não estou dizendo para ti, você tem que isso, você tem que... A gente às vezes está muito acostumado com igrejas, com religiões que diz você tem que, sempre você tem que, trabalha muito nessa parte exterior. Não é errado, mas pode ser muito exagerado isso, e você pode ficar com a impressão que as coisas se resolvem com Deus aqui fora. Não, você não tem que aqui fora performar para então ser aceito. Jesus Cristo entra lá no fundo da tua alma e lá Ele diz para você, coloca nas águas do batismo, no poder da sua palavra, no corpo e sangue da ceia, diz, lá no íntimo, lá no âmago, e diz, você é meu, chamei-te pelo teu nome. Nada vai separar você do meu amor. Nem a morte, nem a vida, nem erro, nem falha, nem queda alguma. Isso vai lá no teu interior e te transforma lá dentro. Antes de qualquer coisa, você está diante de Deus. Diante de Deus, aprovado. Ele vai ligar para você todos os dias e dizer, eu te amo. Não só quando você está bem. É assim que Deus age com a gente. Sabe, todos nós temos coisas, de novo, segredos, vergonhas que se fossem publicadas na internet, eu acho que a gente contemplaria suicídio. Jesus viu isso. Ele viu essa sujeira, viu tudo e Ele não te abandonou. Eu te perdoo, eu vou te tirar daí. Vamos juntos, vamos juntos. Mas e se eu errar de novo? Perdão para você de novo.
Mas e se eu cair lá na frente? A minha mão vai estar lá na frente para te levantar. Meus queridos, não seria interessante se de repente o publicano que fez essa oração, eu sou pecador, paga meu pecado pelo amor de Deus, se no final ele dissesse assim também, já que ele ouviu o outro falar, né? Ele ouviu o outro falar, não sou como ele. Ele poderia também ter dito assim, graças te dou, porque eu não sou como esse religioso fariseu, né? Esse hipócrita religioso. E essa é uma tentação que a gente eventualmente tenha. Ter o perdão e aí sair dizendo, graças te dou porque eu não sou como aquele pastor, como aquele outro, como aquela outra igreja. Não faça isso. Não olha para o outro. Se tem gente hipócrita, se tem gente que ainda está vivendo na fome da obsessão, da aprovação, e você já está livre dela, tenha misericórdia com essa pessoa também. Sempre pode ter um pecado, um erro para a gente cair. E a gente pode precisar de graça também aí na frente. Então, graça para mim, graça para os outros. Deus me perdoa a mim, que Ele perdoe todos os outros também. Há um mundo de graça pronto para você. Mergulhe nisso. Todos os dias. Amém.